Bom, agora nós vamos falar, né, de um mineral muito importante, que é o ferro, né? Então, assim, o ferro ele é muito importante na formação e funcionamento das células vermelhas do sangue. Então, quais são as células vermelhas? As hemácias, né, os eritrócitos, beleza? Então, a deficiência é a principal causa de anemia, tá? Então, é um componente essencial, né, da hemoglobina e da mioglobina, que são enzimas, né, do organismo, tá? Então, 2/3 do ferro estão, né, em forma de normoblasto, né, ou eritrócitos, tá bom? Então, quais são os principais sintomas que a gente vai observar quando se tem, né, uma deficiência de ferro? Então, como a gente está dizendo das outras frases, vamos dizer assim, uma frase aqui, não era depressão, né? Era falta de ferro. Então, assim, a falta de ferro ela pode causar, né, fadiga, fraqueza, palidez, tontura, falta de ar, né, perda de concentração. Então, assim, às vezes uma suplementação, né, com ferro é muito importante, tá? E aí, quais são essas fontes de ferro? Então, a gente tem, né, a base da nutrição, né, e pela hemocaterese, ou seja, é quando a gente recicla, né, das hemácias, tá bom? Então, o ferro corporal, ele tá em normoblasto e nos eritrócitos, tá? E o ferro em reserva, é muito importante a gente saber quando a gente avalia. Então, assim, o ferro em reserva no organismo, ele tá lá com o macrófago e no sistema, né, retículo endotelial, ou seja, ele tá sob a forma de ferritina e da hemosiderina, tá bom? Que é inclusive, né, um dos exames que a gente faz para avaliar a quantidade de ferro que a gente tem é a ferritina, que é a sensibilidade, né, para a deficiência. Então a ferritina é o que? Ela é uma proteína produzida no fígado que ela auxilia no armazenamento desse ferro, tá? Aí tem também o ferro de reserva, então, que é esse aí. E aí a absorção de ferro, ele se dá onde, né? Ele se dá lá no intestino delgado, no duodeno, no jejum proximal, tá? Então ele é incorporado sobre a forma M, né? Então, dessa forma, é potencializada a solubilidade e a captação do ferro sérico com relação ao pH ácido, beleza? Então, lá no duodeno e no jejum proximal, beleza? Aí vamos falar dos exames. Então, a gente já falou da ferritina, né, que a gente vai ver. Também pode ser feito via transferrina, então a gente vai ver a saturação, né, que é uma glicoproteína produzida também pelo fígado que vai transportar esse ferro no sangue. Então, transferrina é a de transporte do ferro, tá bom? Aí tem o índice de saturação de transferrina, que é o famoso IST, tá? Então, ele é o quê? Ele vai referir uma porcentagem de ferro, tá? Olha bem, uma porcentagem de ferro que está ligado à transferrina, tá? Então, o valor baixo pode indicar uma anemia e valor alto pode indicar aí uma hepatite, né? Uma hemocromatose, tá bom? Também tem o famoso TBIC, né, que é a capacidade total de ligação do ferro. Então é o TBIC, TIBC, ok? O que é o TIBC? Não tem nada a ver com a música lá que vai descer, né? TIBC. O que ele vai fazer? Então ele vai avaliar a quantidade total de ferro que o sangue tem, tá? Que o sangue consegue transportar. Então ele vai mostrar uma capacidade da transferrina de se ligar ao ferro e essa relação, essa quantidade que ele vai conseguir transportar. Então é isso que o TBIC faz. É uma capacidade total de ligação desse ferro, né? Então a gente vê a relação da transferrina que se ligou ao ferro que vai fazer o transporte dele pelo organismo, tá? Quando que a gente vai solicitar, né? Quando que a gente vai pedir junto no hemograma os níveis séricos de ferro? Então é para a gente fazer um diagnóstico diferencial de anemia, né? Para a gente ver se é uma anemia microcítica ou hipocrômica, né? Ou microcítica hipocrômica, né? Melhor dizendo. Microcítica, o que quer dizer? Aproveita. O que quer dizer uma anemia microcítica, né? Que quer dizer que os glóbulos vermelhos eles são menores que o normal. Qual que é o item lá no hemograma, na verdade no eritograma lá, que é a parte, o começo do exame, né, do hemograma, que a gente vê?
é quando tem aquelas letrinhas do lado. O VCM, que é o volume corpuscular médio, que é o que vai ver se é microcítico ou não. Então, o VCM ele tem que estar, quando é microcítica, é menor que 80, ok? Já no caso de hipocrômica, é quando tem baixa concentração de hemoglobina, tá? Então, vamos dizer assim, o normal é entre 28 a 38 picograma por glóbulo. Então, essa aí vai dizer uma anemia hipocrômica, beleza? Também a gente auxilia para diagnosticar, né, uma desordem de metabolismo de ferro, né, uma sobrecarga, uma toxicidade de ferro, né. Às vezes essa quantidade está abaixo e aí o paciente ainda não está começando a demonstrar alguns sinais e sintomas, mas o organismo já vai começar a desenvolver algumas necessidades e aí vai começar a apresentar sintomas lá na frente e aí a gente vai ter que fazer uma reposição, tá? Então essa reposição pode ser feita via nutrição e também, né, pode ser feita aí a base de reposição com nutracêutico, né? A gente fala muito, né, da nutrição de ferro endovenosa, tá bom? Então tem várias opções que a gente utiliza. É muito importante a gente lembrar de fazer essas avaliações, esses exames, né? Pelo menos aí de 6 meses. E é importante, né? Principalmente quando a gente vai acompanhando alguns tipos de patologia ou no dia a dia a gente fazer esses exames, tá bom? Então aí a importância do ferro. Espero ter ajudado vocês aí. Um abraço, até logo. MedLife.